A traição de sangue é como uma ferrugem que corrói a alma de dentro para fora. Lorena acreditava que o luto pela perda de sua mãe, Dona Eunice, seria um terreno de união, mas seu pai, Agenor, transformou a dor em um espetáculo de ganância sob o sol escaldante de Ribeirão Preto. Em um tribunal onde o prestígio da família Veras parecia ditar as regras, ela foi pintada como uma filha negligente e aproveitadora. O que ninguém naquela sala, climatizada, sabia era que os anos de ausência de Lorena não foram gastos em futilidades, mas em um serviço invisível e implacável que agora retornava para cobrar seu preço. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol de Ribeirão Preto castigava o asfalto do lado de fora, criando aquela ilusão de ótica, onde o horizonte parece derreter em ondas de calor. Dentro da quarta vara de Sucessões, porém, o ar-condicionado trabalhava no limite, produzindo um ruído metálico e constante que parecia vibrar diretamente nos meus dentes. O ambiente cheirava a lustra-móveis barato, café requentado e ao perfume importado de Agenor Veras, meu pai, uma fragrância amadeirada que, para mim, agora tinha o odor fétido da traição. Eu estava sentada no banco de madeira maciça, sentindo a textura áspera do verniz sob as palmas das minhas mãos. Ao meu lado, o Dr. Fausto Menezes, um homem que parecia ter sido esculpido em granito, mantinha os olhos fixos em uma pasta de couro desgastada. Do outro lado da sala, Agenor parecia um pavão. Ele usava um terno de corte italiano, azul marinho, que contrastava com seus cabelos brancos perfeitamente alinhados. Ele não olhava para mim, olhava para o nada, com aquela expressão de mártir que ele aperfeiçoou nos últimos 6 meses, desde que minha mãe, Dona Eunice, nos deixou. O silêncio da sala foi interrompido pelo som seco do martelo. O juiz, Dr. Aristides Siqueira, era um homem cujas rugas pareciam contar a história de 1000 veredictos. Ele ajeitou os óculos de aro fino e pigarreou, um som que ecoou pelas paredes altas e revestidas de madeira escura do tribunal. Podemos dar início ao depoimento do requerente. Sr. Agenor Veras, queira se aproximar. Meu pai levantou-se com uma elegância ensaiada. Cada passo dele no piso de mármore fazia um som oco, ritmado. Ele jurou dizer a verdade com a mão sobre a Bíblia, um gesto que me fez querer rir e chorar ao mesmo tempo. Ele nunca respeitou nada sagrado que não tivesse um cifrão impresso. Excelência, começou Agenor, a voz grave e aveludada, projetada para alcançar o fundo da sala. É com o coração em pedaços que inicio este processo. Eunice, minha amada esposa, dedicou a vida a construir um patrimônio para nossa velhice e para o bem-estar desta família. Mas, nos seus últimos dias, debilitada pela doença, ela foi vítima de uma manipulação sórdida. Ele fez uma pausa dramática, passando a mão pelo rosto como se estivesse afastando uma lágrima. Minha filha, Lorena, que aqui está, sempre foi uma jovem difícil. Desde que saiu da faculdade há quase 10 anos, ela nunca teve um emprego formal, nunca assinou uma carteira, nunca pagou um boleto com o suor do próprio rosto. Ela vive de brisas, excelência, viagens internacionais constantes, hotéis de luxo, roupas caras, tudo custeado pelo dinheiro que ela desviava das contas da mãe, aproveitando-se da senilidade progressiva da Eunice. Ouvir aquilo era como sentir o gosto metálico de sangue na boca. Eu me lembrava daquelas viagens. Lembrava-me do peso do colete tático, do cheiro de pólvora e suor nas fronteiras secas do país, do frio cortante nas missões de reconhecimento, onde o sono era um luxo que eu não podia me dar. Enquanto ele me chamava de diletante, eu lembrava das cicatrizes que escondia sob a minha blusa de seda. Uma delas, um sulco de bala na costela esquerda, ganha em uma operação que ele sequer sonhava existir. Ela não trabalhou um dia sequer, excelência. Eu desafio a defesa a apresentar um único olerite de Lorena Veras na última década, bradou o advogado de Agenor, o Dr. Getúlio Borba, um homem de baixa estatura e olhos raivosos. O que temos aqui é uma parasita de alto padrão.
Ela utilizou procurações obtidas de forma questionável para esvaziar contas na Suíça e em paraísos fiscais. Dinheiro que deveria estar no espólio para sustentar o Sr. Agenor, que hoje vive de favores de amigos. Uma mentira deslavada. Agenor tinha 3 fazendas de cana-de-açúcar produzindo a pleno vapor, mas ele queria o fundo de reserva de minha mãe, o dinheiro que ela guardou especificamente para mim, sabendo que o marido acabaria com tudo em mesas de pôquer e investimentos em cavalos de raça que nunca ganharam uma corrida. Dr. Fausto, meu advogado, manteve-se calmo. Ele inclinou-se para mim e sussurrou: "Deixe-o cavar o próprio buraco. A queda será proporcional à altura do ego dele." O depoimento de Agenor continuou por mais de 1 hora. Ele descreveu jantares luxuosos em Paris que eu nunca fiz, listou joias que eu nunca possuí, e pintou um quadro de mim como uma psicopata fria que esperava a mãe dormir para transferir valores via aplicativo de banco. O juiz Aristides ouvia tudo com o rosto impenetrável, tomando notas ocasionais com uma caneta tinteiro que soltava pequenos estalos no papel. Quando finalmente chegou a vez da defesa, o Dr. Fausto levantou-se. Ele não tinha a teatralidade de Getúlio, mas tinha uma presença que comandava o espaço. Ele caminhou até o centro da sala e olhou diretamente para o juiz. "Excelência, ouvimos atentamente a ficção criada pelo Sr. Agenor. É verdade que minha cliente não possui registros no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. É verdade que ela passou longos períodos fora do país. Entretanto, as conclusões que o requerente tira desses fatos são não apenas errôneas, mas criminosas." Fausto voltou à mesa e retirou de dentro da pasta um envelope pardo, grosso, lacrado com 4 selos de cera vermelha. O papel tinha um toque pesado, oficial. Na frente, em letras pretas e garrafais, lia-se: "Comando do Exército, Gabinete de Segurança Institucional, documento reservado." O burburinho na sala cessou instantaneamente. Agenor franziu a testa, a confusão começando a nublar seus olhos claros. O Dr. Getúlio tentou se levantar para protestar, mas Fausto foi mais rápido. "Este envelope, Excelência, contém a folha de serviços da Major Lorena Veras. Minha cliente não estava em Paris fazendo compras. Ela estava em missões de inteligência e contra-inteligência que o Sr. Agenor não tem autorização nem de ouvir o nome. E quanto ao desvio de dinheiro, os documentos aqui provam que cada centavo movimentado das contas de Dona Eunice foi uma medida de proteção ativa. Minha mãe não estava senil, Excelência. Ela estava sendo extorquida pelo marido para pagar agiotas de Campo Grande, e Lorena foi a única que garantiu que esse patrimônio permanecesse intacto, sob custódia federal." O Dr. Aristides Siqueira esticou a mão para receber o envelope. Seus dedos tocaram a cera com uma reverência quase religiosa. Ele abriu o documento com um estilete de prata, e o som do papel sendo rasgado pareceu um trovão naquela sala silenciosa. Ele leu a primeira página, depois a segunda. Seus olhos saltaram para mim por cima dos óculos. "Fiquem todos de pé", ordenou o juiz, e sua voz não era mais a de um burocrata cansado. Era a voz de quem acabara de descobrir que havia um leão disfarçado de cordeiro em sua corte. O comando do Dr. Aristides Siqueira reverberou nas paredes da sala como um tiro de advertência. O som do movimento das cadeiras arrastando no chão de mármore foi um ruído seco, quase militar. Eu me levantei com a coluna ereta, uma postura que meu corpo assumia automaticamente, fruto de anos de treinamento exaustivo na academia. Militar das Agulhas Negras e, posteriormente, no Comando de Operações Especiais. Do meu lado, o Dr. Fausto mantinha uma sobriedade inabalável. Já o meu pai, Agenor, demorou alguns segundos para reagir. Seus joelhos pareciam ter perdido a força, e ele se apoiou na mesa de carvalho para não vacilar. O Dr. Getúlio Borba, seu advogado, estava com a boca entreaberta, o olhar saltando entre o envelope pardo e o rosto severo do juiz. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo zumbido persistente do ar-condicionado, que agora parecia insuficiente para o calor que emanava da tensão na sala. O juiz Aristides não voltou a se sentar. Ele segurava as folhas de papel timbrado com o brasão da República com as 2 mãos.
lendo cada linha com uma concentração absoluta. Eu conhecia o conteúdo daquelas páginas. Elas detalhavam não apenas minha patente e minha folha de serviços, mas o relatório da Operação Sentinela, uma investigação sigilosa que eu mesma coordenei para rastrear o fluxo de capitais que saía das contas de minha mãe diretamente para operadoras de apostas e doleiros que atuavam na fronteira com o Paraguai. Senhor Agenor Veras, disse o juiz, sua voz agora destituída de qualquer polidez burocrática. O senhor afirmou sob juramento que sua filha era uma parasita e que não possuía ocupação lícita. No entanto, tenho em mãos um ofício do Estado-Maior do Exército Brasileiro que não apenas confirma a patente de major da senhora Lorena Veras, como detalha que sua ausência se deu em razão de missões de segurança nacional. Mais do que isso, ele fez uma pausa, e o som do papel sendo virado pareceu um trovão. Há um anexo aqui, fruto de uma quebra de sigilo autorizada por Tribunal Superior, que demonstra que as retiradas bancárias que o senhor atribuiu à sua filha foram, na verdade, transferências para contas de laranjas, ligadas a dívidas de jogo em seu nome. Senhor Agenor viu o exato momento em que a máscara de patriarca honrado de Agenor desmoronou. O suor começou a brotar em sua testa, escorrendo pelas têmporas e manchando o colarinho impecável da camisa de algodão egípcio. Ele abriu a boca para falar, mas apenas um som rouco e ininteligível saiu. O Dr. Getúlio tentou intervir, a voz trêmula. Excelência, precisamos de tempo para analisar esses documentos. Isso é uma surpresa processual. Não fomos intimados sobre essa natureza da atividade da ré. Ré, Dr. Getúlio. O juiz soltou uma risada seca e amarga. Nesta sala, a única pessoa que parece estar à beira de uma acusação criminal é o seu cliente. O conteúdo deste envelope é protegido por segredo de justiça, mas as implicações civis para este processo de herança são imediatas. O que eu vejo aqui não é um desvio por parte da filha, mas uma tentativa desesperada de um pai de ocultar sua própria dilapidação do patrimônio familiar através de calúnias. Senti uma onda de calor subir pelo meu peito, mas não era de vergonha. Era uma mistura de alívio e uma tristeza profunda que eu vinha sufocando há anos. Lembrei-me do cheiro de terra molhada das matas onde passei meses infiltrada, do peso da responsabilidade de proteger desconhecidos, enquanto em casa, o homem que deveria ser meu porto seguro estava destruindo a mulher que eu mais amava. Minha mãe, Dona Eunice, sabia de tudo. Nos seus últimos meses, quando a doença a enfraquecia, ela me chamou ao seu quarto, onde o cheiro de lavanda e remédios era onipresente. Com a voz fraca, ela me deu as chaves de um cofre que Agenor nem sabia que existia. Salve o que sobrar, Lorena, ela sussurrou. Seu pai se perdeu no caminho da ganância. Não deixe que ele te arraste com ele. Major Lorena, chamou o juiz, usando pela primeira vez o meu título. O tom dele mudou para algo que beirava a deferência. Gostaria de saber se a senhora possui os comprovantes das ameaças e extorsões que seu pai teria praticado contra sua falecida mãe, conforme mencionado superficialmente neste relatório. Eu respirei fundo, sentindo o ar frio do tribunal entrar nos meus pulmões. Olhei para Agenor. Ele agora estava sentado, com a cabeça baixa, as mãos escondendo o rosto. Não havia mais o brilho do grande produtor rural de Ribeirão Preto. Havia apenas um homem pequeno e acuado. Sim, excelência, respondi, minha voz saindo firme, clara, sem vestígios de hesitação. Doutor Fausto, por favor. Meu advogado abriu a segunda divisória de sua pasta. Ele retirou um tablet e um conjunto de transcrições registradas em cartório. Temos aqui, excelência, áudios e mensagens de texto recuperados do celular de Dona Eunice Veras. Neles, o senhor Agenor ameaçava interná-la em uma clínica psiquiátrica caso ela não assinasse as procurações que davam a ele controle total sobre os fundos de reserva da família. Ele usava o fato de eu estar em missão, incomunicável por meses, para dizer a ela que eu estava morta, ou que a havia abandonado. Ele torturou psicologicamente a própria esposa para alimentar seu vício em jogos de alto valor em cassinos clandestinos de Ciudad del Este. Um murmúrio correu pela sala.
Até a escrevente parou de digitar por um instante, olhando para Agenor com uma expressão de puro asco. O juiz Aristides Siqueira sentou-se lentamente, mas seus olhos nunca deixaram meu pai. Ele parecia estar processando a magnitude da vilania que se desenrolava diante dele. Em Ribeirão Preto, a família Veras era sinônimo de tradição e respeito. Aquilo que estava sendo revelado era o fim de um império de mentiras. "O senhor tem algo a dizer, senhor Agenor?" perguntou o juiz, a voz fria como o gelo. Agenor levantou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de arrependimento, e sim de uma fúria impotente. "Ela é minha. Filha, tudo o que eu fiz foi para manter o nome desta família. Eu não podia deixar que soubessem que estávamos em dificuldade por causa de investimentos errados. Investimentos errados em mesas de feltro verde e corridas de cavalos de Sr. Veras", rebateu o Dr. Fausto. "O senhor não apenas tentou roubar o que restava da herança de sua filha, como tentou destruir a reputação de uma oficial das Forças Armadas para encobrir seus crimes. E isso não é apenas uma disputa de herança. É um caso de estelionato e violência psicológica contra a mulher." O juiz Aristides bateu o martelo uma única vez. O som ecoou como o ponto final de uma era. Diante da gravidade dos fatos e da documentação apresentada, suspendo imediatamente esta audiência. Determino o bloqueio integral de todos os bens e contas vinculados ao Sr. Agenor Veras até que a auditoria deste tribunal, em conjunto com as informações fornecidas pelo Exército, seja concluída. Além disso, oficiarei o Ministério Público para que investigue as práticas de extorsão e estelionato aqui mencionadas. Ele olhou para mim e fez um breve aceno com a cabeça. "Major, lamento que a senhora tenha que passar por isso após servir ao nosso país de forma tão distinta. Esta corte fará o possível para que a vontade de sua mãe seja respeitada." Quando saímos da sala de audiência, o calor de Ribeirão Preto nos atingiu como um murro. No corredor largo e silencioso, meu pai tentou me segurar pelo braço. O toque dele era quente e pegajoso. "Lorena, por favor, somos sangue. Você não pode me deixar na rua. Eu sou seu pai." Eu parei e olhei para ele. Pela primeira vez em anos, eu não sentia medo, nem raiva. Sentia apenas um vazio imenso. "Você morreu para mim no dia em que disse à mamãe que eu estava morta para conseguir o dinheiro dela, Agenor. Agora, você vai descobrir como é a vida de alguém que realmente não tem nada. Nem dinheiro, nem honra, nem filha." Virei as costas e caminhei em direção à saída, os saltos das minhas botas estalando no chão de granito. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. Agenor Veras não cairia sem tentar uma última jogada suja, e eu precisava estar pronta para o próximo movimento dele, que eu sabia que viria de onde eu menos esperava, dos seus contatos no submundo que agora cobravam as dívidas que ele não podia mais pagar. A vitória no tribunal teve o gosto de cinzas e café frio. Quando saí do prédio do fórum, o sol de Ribeirão Preto parecia querer derreter o asfalto da rua Alice Além Saad, criando um mormaço que tornava o ar espesso, quase difícil de respirar. Eu me despedi do Dr. Ron Fausto com um aperto de mão firme, daqueles que trocamos com aliados de trincheira. Ele me prometeu que a liminar de bloqueio de bens estaria no sistema em menos de 1 hora, mas o brilho de preocupação em seus olhos me dizia que ele sabia o que eu também sentia. Homens como Agenor Veras não aceitam a derrota em silêncio. Eles apenas mudam a tática de combate. Dirigi meu carro, um utilitário robusto e sem detalhes chamativos, em direção à antiga casa da minha mãe. Não era a sede da fazenda, mas uma residência de bairro nobre, cercada por muros altos e cobertos por eras, onde Dona Eunice passava seus dias quando precisava de tratamento médico na cidade. O portão eletrônico correu com um rangido metálico que pareceu um lamento. Ao entrar, o cheiro de jasmim-manga que ela tanto amava me atingiu em cheio, trazendo uma enxurrada de memórias de uma infância que parecia ter pertencido a outra pessoa, a uma Lorena que ainda acreditava na proteção de um pai. A casa estava mergulhada em uma penumbra densa, as cortinas de linho estavam fechadas e a poeira dançava nos poucos feixes de luz que teimavam em atravessar as frestas. Caminhei até o escritório,
onde o silêncio era interrompido apenas pelo tic-tac irritante de um relógio de parede antigo. Sentei-me na cadeira de couro onde minha mãe costumava revisar as contas da casa. Foi ali que percebi que estava sendo observada. Não era um sexto sentido místico, era o treinamento. O leve estalo de um galho no jardim lateral e a sombra que se projetou por um segundo na parede da sala de jantar foram o suficiente. Lentamente, sem movimentos bruscos, alcancei a gaveta falsa sob a escrivaninha. Meus dedos tocaram o metal frio da minha pistola de serviço, uma extensão do meu braço que eu esperava nunca ter que usar contra meu próprio sangue. Mas eu sabia que Agenor não viria sozinho. Ele sempre foi covarde demais para o confronto direto. Ele preferia usar as mãos de outros, homens cujas consciências podiam ser compradas com alguns maços de notas de R$ 100. A porta está aberta, Otávio. Não precisa pular o muro como um ladrão de galinhas, eu disse, com a voz projetada, mantendo a calma que aprendi nas selvas da fronteira. A porta de correr da varanda se abriu com um solavanco. Otávio era o capataz de confiança do meu pai, um homem de ombros largos, pele curtida pelo sol das plantações de cana e um olhar que sempre me causou repulsa. Ele entrou na sala, segurando um envelope de couro e uma expressão que oscilava entre o deboche e o medo. Atrás dele, mais 2 sujeitos que eu nunca tinha visto, provavelmente braços direitos de algum agiota de má fama da região. Major, ou devo chamar de Lorena. Otávio cuspiu o nome como se fosse um insulto. Seu pai está muito magoado. Ele disse que você esqueceu quem te deu o que comer. Ele só quer o que é dele por direito, o que a patroa deixou antes de perder o juízo. Meu pai não tem direitos aqui, Otávio. E você está em propriedade privada, cometendo invasão de domicílio após uma ordem judicial de distanciamento. Respondi, levantando-me lentamente, mantendo as mãos visíveis, mas perto da arma oculta. O que ele te prometeu? Uma porcentagem da herança que ele já gastou no pôquer em Salto del Guairá? Otávio deu um passo à frente, o cheiro de fumo de corda e suor barato se tornando insuportável. Ele me prometeu que você ia cooperar. Ele disse que você tem as senhas das contas internacionais que a dona Eunice escondia. Ele precisa delas hoje, minha Lorena. Tem gente lá fora que não tem a paciência do seu pai. Gente que cobra dívida com juros de sangue. A confirmação veio como um golpe seco. Agenor tinha vendido a minha segurança para ganhar tempo com seus credores. Ele não queria apenas o dinheiro. Ele estava me entregando para os lobos para salvar a própria pele. Senti uma náusea profunda, uma decepção que parecia queimar minha garganta. Eu não era mais apenas a filha que ele tentou difamar. Eu era a moeda de troca dele. Diga ao meu pai que o tempo das negociações acabou, eu disse, minha voz agora fria como o aço. E diga a esses 2 atrás de você que, se derem mais um passo, eles vão descobrir por que o exército brasileiro investiu tanto tempo e dinheiro no meu treinamento. Eu não sou uma herdeira indefesa, Otávio. Eu sou o pior pesadelo de vocês. Um dos homens, um sujeito magro com uma cicatriz que atravessava o supercílio, soltou uma risada nervosa e levou a mão à cintura. Foi o erro dele. Em um movimento que durou menos de um segundo, eu saquei a arma, desarmei a trava de segurança com o polegar e mirei exatamente entre os olhos dele. O som do cão da arma sendo puxado para trás ecoou na sala como um veredito. Tente, eu desafiei. Tente e veja quem sai vivo desta sala. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu podia ouvir a respiração ofegante de Otávio e o zumbido de um besouro, batendo contra o vidro da janela. O medo agora era palpável, um odor acre que preenchia o ambiente. Eles sabiam que eu não estava blefando. Uma major das forças especiais não hesita quando o alvo está identificado. Isso não acaba aqui, Lorena, Otávio resmungou, recuando lentamente e mantendo as mãos espalmadas. Seu pai está desesperado. E um homem desesperado faz qualquer coisa. Eu sei, respondi, sem abaixar a guarda. E é por isso que eu vou chegar até ele antes que ele tente qualquer outra coisa. Agora, saiam da minha casa, antes que eu decida que vocês são uma ameaça à segurança nacional e trate vocês como tal. Eles saíram, batendo a porta com força. Eu desabei na cadeira, sentindo a adrenalina começar a baixar, deixando um tremor leve nas minhas mãos. Eu precisava agir rápido.
Agenor estava acuado na sua mansão na fazenda, provavelmente destruindo documentos ou tentando fugir com o que restava. Mas ele tinha esquecido de um detalhe fundamental. Eu conhecia aquela fazenda melhor do que ele. Eu conhecia cada trilha, cada ponto cego das câmeras de segurança que ele mesmo mandou instalar. Peguei meu celular e disquei um número que eu esperava nunca mais ter que usar. Cássio, é a Lorena. Preciso de um favor tático. É pessoal. Preciso de monitoramento via satélite em uma coordenada rural em Ribeirão Preto. E Cássio, prepare uma equipe de extração. O alvo é o meu pai. A noite estava caindo, e o céu de Ribeirão Preto assumia tons de roxo e laranja, uma beleza que contrastava com a sujeira daquela guerra familiar. Eu não ia apenas ganhar no tribunal. Eu ia desmontar a rede de corrupção e vício que meu pai construiu sobre os escombros da dignidade da minha mãe. A vingança estava apenas começando, e ela teria o cheiro da terra vermelha daquela região, a mesma terra que um dia ele usou para se vangloriar e que agora seria o palco da sua ruína total. A noite caiu sobre Ribeirão Preto com uma densidade que parecia abafar até os sons mais distantes. O céu, antes alaranjado, agora era um manto de veludo negro, salpicado por estrelas que pareciam frias e indiferentes ao drama que se desenrolava na terra vermelha. Eu dirigia pela rodovia Anhanguera, sentindo o volante vibrar sob minhas mãos. O utilitário cortava o vento, e o único som na cabine era o chiado baixo do rádio tático e a minha própria respiração, rítmica e controlada. Eu estava a caminho da Fazenda Veras, o lugar onde cresci e que agora se transformara no último reduto de um homem que trocou o amor da filha por uma mão de pôquer e uma vida de mentiras. O cheiro do canavial queimado, típico daquela época do ano, invadia as entradas de ar do carro, um odor acre que sempre me remetia à infância. Mas hoje, aquele cheiro não trazia nostalgia, trazia a urgência da missão. Eu não estava indo lá como a filha que pedia explicações, mas como a oficial que ia fechar o cerco. Cássio, meu contato no comando, já havia me enviado as coordenadas. O satélite mostrava 2 veículos desconhecidos parados em frente à casa principal. Os credores de Agenor haviam chegado antes de mim. O desespero dele devia ser palpável, e um homem como ele, quando perde o chão, é capaz de incendiar a própria casa para não deixar sobras para os outros. Estacionei a cerca de 800 metros da entrada principal, apagando as luzes e deixando o motor morrer em silêncio. O estalo do metal esfriando era o único ruído. Ajustei meu coldre na cintura, sentindo o peso reconfortante da pistola contra minha coxa, e verifiquei o carregador. Reserva. O terreno era plano, mas as sombras dos pés de manga e da vegetação ornamental ofereciam cobertura suficiente. Caminhei com passos leves, sentindo o solo seco sob minhas botas. O tipo de caminhada silenciosa que o exército me ensinou a fazer em terrenos muito mais perigosos que este. Ao me aproximar da mansão, vi a luz amarelada da biblioteca acesa. As janelas de vidro do chão ao teto mostravam uma cena de puro caos. Agenor estava de pé, gritando com 2 homens corpulentos que vestiam jaquetas de couro escuras. No chão, gavetas arrancadas e papéis espalhados como folhas secas. Ele estava tentando encontrar algo para barganhar, algo que comprasse mais algumas horas de vida. O cheiro de charuto barato e uísque flutuava pelo jardim, escapando por uma fresta da porta de correr que Otávio deixara aberta na sua fuga covarde. Entrei pela lateral, pela área de serviço que dava acesso direto ao corredor dos quartos. O piso de cerâmica estava frio. Eu me movia como uma sombra, cada sentido em alerta máximo. Quando cheguei à porta da biblioteca, parei e ouvi a voz de um dos homens, uma voz rouca, carregada de uma ameaça que não admitia réplicas. O tempo acabou, Veras. O patrão não quer saber de liminar de juiz ou de herança travada. Ele quer os 5 milhões que você garantiu com as terras. Se a sua filha bloqueou tudo, o problema é seu. A gente leva as escrituras agora, Cis, ou a gente leva você. Eu tenho joias, tenho documentos de outras propriedades. Agenor implorava, a voz esganiçada, quase irreconhecível. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em 24 horas.
O homem que se gabava de sua linhagem e poder em Ribeirão Preto agora rastejava diante de capangas de aluguel. Foi nesse momento que eu dei o passo para dentro da sala. A luz forte do lustre de cristal me atingiu, e o brilho do metal da minha arma refletiu nas paredes revestidas de madeira. Ninguém vai levar nada, eu disse, a voz saindo com uma autoridade que fez os dois homens se virarem instantaneamente. Mãos onde eu possa ver. Agora. Os dois brutamontes hesitaram por um segundo, medindo o perigo. Mas o olhar de quem já encarou situações de vida ou morte em zonas de conflito real é diferente de quem apenas faz cobranças no submundo. Eles viram o dedo no gatilho, a postura firme e o emblema no meu peito que eu fiz questão de deixar à mostra. Lentamente, eles levantaram as mãos. Agenor caiu sentado na sua poltrona de couro, os olhos arregalados, o rosto pálido como um lençol. Lorena, minha filha, você veio me salvar, ele balbuciou, uma tentativa patética de retomar o papel de pai protegido. Eu vim. Cumprir a lei, Agenor, respondi, sem desviar o olhar dos dois homens. Lá fora, a 2 minutos daqui, há uma equipe da Polícia Federal e uma escolta da Polícia Militar. Eu os chamei assim que os sensores da fazenda acusaram a entrada desses veículos. Vocês dois, saiam pela porta da frente, de joelhos e com as mãos na nuca. Se tentarem qualquer movimento brusco, eu tenho autorização para neutralizar a ameaça. Eles não discutiram. O medo de uma oficial do Exército com apoio federal superava qualquer lealdade aos agiotas de Campo Grande. Assim que eles saíram e o som das sirenes começou a ecoar ao longe, preenchendo o ar da noite com um clarão azul e vermelho, eu baixei a arma, mas não aguardei. Olhei para o homem sentado à minha frente. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado de toda a minha vida. Você ia me entregar para eles, não ia? Perguntei. Minha voz, soando baixa e carregada de uma mágoa que eu finalmente me permitia sentir. Você tentou destruir a memória da mamãe, tentou me transformar em criminosa no tribunal, e quando tudo falhou, você me usaria como isca para pagar suas dívidas de jogo. Agenor não respondeu. Ele apenas olhou para o chão, os ombros caídos. Ele estava quebrado. A vingança que eu planejei não era a morte dele, nem mesmo a pobreza absoluta. A verdadeira vingança foi o espelho que eu coloquei diante dele. Ele teria que viver o resto dos seus dias, sabendo que a filha que ele chamou de parasita foi a única que manteve a honra da família, enquanto ele se tornara um nada. A polícia entrou na sala minutos depois. O Dr. Tio Fausto estava com eles, trazendo a ordem de prisão preventiva por estelionato, extorsão e fraude processual. Enquanto levavam Agenor algemado, ele passou por mim. Por um breve segundo, de nossos olhos se cruzaram. Não havia mais ódio em mim, apenas uma indiferença gélida. Ele tentou dizer algo, talvez um pedido de desculpas tardio, mas as palavras morreram em sua garganta seca. Fiquei sozinha na biblioteca por um longo tempo, observando as luzes das viaturas desaparecerem no horizonte, deixando a fazenda mergulhada novamente na escuridão do interior paulista. Caminhei até a janela e olhei para o jardim. O vento soprava, suave, agitando as folhas das mangueiras. Senti uma mão invisível no meu ombro, um calor que só o amor de uma mãe pode proporcionar, mesmo além da vida. A herança de Dona Eunice estava segura. As terras continuariam produzindo, mas agora sob uma nova gestão, uma que respeitasse o suor de quem trabalha. Eu teria que voltar para Brasília em alguns dias, retomar meu posto e minhas obrigações. Mas antes, eu ia passar o resto da noite ali, já naquela casa que agora era realmente minha, limpando a sujeira que o egoísmo de um homem deixou para trás. A justiça tinha sido feita, não com as mãos sujas de sangue, mas com a precisão de quem sabe que a verdade é a arma mais poderosa que existe. Amanhã o sol nasceria novamente sobre Ribeirão Preto. E, pela primeira vez em muitos anos, eu não teria que esconder quem eu era. Eu era Lorena Veras, major, filha de Eunice, e a única herdeira de uma dignidade que dinheiro nenhum no mundo seria capaz de comprar ou destruir. A história de vingança terminava ali, dando lugar a um recomeço silencioso, porém sólido, como a terra vermelha que sustenta tudo o que é verdadeiro.